Ah, eu sou a Si Maria e hoje, dentro do contexto pedagógico sistêmico, eu trago uma importante aliada, uma ferramenta, um instrumento de trabalho que pode ser aplicada por você em sua sala de aula. Primeiro, te convido a experienciar o seu movimento para depois levar raiz para a sua rede de apoio, para que você seja ponte para levar esse conhecimento à área na qual você atua. E eu vim para falar sobre a atuação das cores no contexto da educação à luz da constelação familiar. São 10 as cores que envolvem esse grupo de movimentos e a base principal é compreender dentro dessas paletas de 10 cores, né? Sobre dons, sobre talentos, sobre implicações sistêmicas. E aqui não é para culpabilizar ninguém, muito pelo contrário, é sim para que a gente tenha mais consciência para que possamos dar o passo possível no que cada um dá conta no seu agora. Dentre esses ensinamentos, existe brilhantemente no contexto da Codec, de Alfonso Malpica, de Angélica Olveira. Uma das filhas dela, a Angélica, né, a Ang, trouxe isso compilado em um livro, que é mexicano. A Angélica Malpica Olveira, em parceria com Fernando Canizales Hernández, em que eles especificamente trazem uma parte que abrilhanta e amplia a visão sobre como as cores podem ser uma grande ferramenta, um grande instrumento, trazendo a questão de que Jacques Delors trouxe como os 4 pilares da educação, né? Olhando para a perspectiva de aprender a fazer, aprender a ser, aprender a viver junto e aprender a ser. E qual a aplicabilidade disso dentro da Hellinger Science com o pensamento de Bert Hellinger? E como contextualizar isso com a sala de aula, adaptando, né, na verdade, complementando a ideia de Jacques Delors, considerando os 4 pilares que entrelaçam o conteúdo pedagógico sistêmico. Porque o principal que foi observado por ele é de que havia muita competição, quando na verdade a gente tem que olhar mais e ponderar mais a questão das qualificações e como isso se dá. Nessa ponte e nessa união vem os 4 pilares pedagógicos sistêmicos: a aprender a reconhecer, a aprender a pertencer, a aprender a se localizar nos sistemas e aprender a observar a ordem e o equilíbrio. E é tão essencial quando se fala sobre aprender a saber, mas primeiro a gente reconhece quem fez parte, quem preparou esse caminho, quem é a nossa base, onde estão as nossas raízes e como olhar e honrá-las. Quando se traz a questão do aprender a fazer, primeiro, antes que se faça, é preciso aprender quem pertencia antes e o que recebemos e o que damos e como isso vai para as relações, como isso adentra a escola, como isso adentra o sistema, seja o escolar, seja o relacionamento pessoal, seja os relacionamentos afetivos, seja o pessoal, de trabalho, esses sistemas na qual a interação e o quanto isso pode ou não nos afetar. Quando se fala sobre aprender a viver juntos
é aprender primeiro qual lugar eu devo ocupar dentro dessa hierarquia, dentro desse sistema. Primeiro eu, o sistema no qual eu nasci, no qual eu estou inserido, para depois ir adentrando os maiores, né? Que para a maioria de nós, o primeiro passo que nós damos para além da esfera dos nossos pais é o primeiro vínculo social que temos, é o da escola. E é importante, a importância, né, de saber qual lugar eu ocupo dentro dessa hierarquia, eu saber me localizar. Esse aprendizado é igualmente importante. Tanto quanto quando a gente fala sobre o aprender a fazer, é sobre compreender como eu posso adequar a minha vida com ordem, com equilíbrio e como eu posso levar isso para dentro de sala de aula. Além de cada cor, né, dentre as 10 cores, reforçar o seu dom, o seu talento, como isso também traz compreender as implicações sistêmicas. Então, a forma com que cada professor consegue compreender o seu aluno com essa implicação sistêmica, ele vai ser capaz de estabelecer estratégias que vão ser eficazes para estimular essa interação e essa relação humana dentro de sala de aula, colocando a serviço do quê? A serviço do ensino, a serviço da aprendizagem, sobre propósitos acadêmicos, sobre propósitos educacionais. E como isso pode ser benéfico estar a serviço do professor, dos alunos e poder adentrar a instituição de ensino, e aqui não tem cunho terapêutico, é simplesmente algo que pode ser aplicado para compreensão e entender que aquela cor, qual é a correlação que aquela cor tem e acrescenta no desenvolvimento e no desempenho acadêmico daquele aluno. Qual é a informação preciosa do sistema familiar que aquela cor pode trazer para a forma de se relacionar, para a forma de se destacar em sala de aula, e qual é o trabalho que eu posso desempenhar para aprender a mapear e criar estratégias pedagógicas para uma orientação vocacional, para um aconselhamento familiar, para que essa base possa se desenvolver e se destacar naquele grupo, com aquele tema. Então aqui a gente fala das 10 cores do talento e que elas são divididas em 3 categorias, sendo 2 delas compostas de 3 cores cada uma e a outra composta por 4 cores. E dentre elas se dividir especificamente a questão da forma de, para um é mais fácil pensar, para outra é mais forte o sentir, para outra é mais forte o agir. Então, pensar, sentir e agir. Então, cada cor traz uma definição que traz a questão da implicação sistêmica, qual a informação precisa que aquela família abarca, e após compreender as bases, as raízes, como a pessoa se expressa, como a pessoa se relaciona, e uma amplitude maior consegue se ter quando esse cunho pedagógico sistêmico, quando a gente compreende essa área e todas as outras esferas. Ainda dentro dessa visão escolar, há uma questão de você ver as habilidades dos dons e talentos, de assim, quem escolhe de compreender a importância dessa visão do que diz respeito às relações, qual o processo do ensino e da aprendizagem, como isso se dá. Em especial, a Ang e o Fernando, há uma parte específica sobre a meditação que cada qual tem, a qual eu costumo denominar como bendição para sua forma de viver, para sua forma de ser, com toda a sua potência, com toda a sua implicação que ela possui. É uma forma assim dessa meditação sublime de percebê-la na alma, em todos os níveis do sentir, das camadas mais densas às camadas mais sutis.
As cores, elas são uma excelente ferramenta para se oportunizar um melhor aproveitamento e possibilidade de pontos do que há de melhor em cada aluno, em cada educando, em si própria, como olhar para cada indivíduo composto com a sua totalidade, não apenas parte, olhar o que se vê. E na maioria das vezes, aquilo que com os nossos olhos não conseguimos ver, e sim com os pilares para potencializar as habilidades de cada um. E o primeiro passo começa com o professor, com a equipe escolar, em reconhecer, em nomear, em desbravar esse caminho, a jornada do autoconhecimento, desbravar essa experiência para depois levar para dentro de sala de aula. É a ponte da contextualização pedagógico-sistêmico que a CODEC, com o enfoque de Bert Hellinger, propõe para ser desenvolvido de seres humanos preciosos, e isso só é possível se olharmos para as nossas raízes. Qual o lugar que se ocupa? A serviço de quem se está? Para onde o amor olha? E como isso, o professor e a equipe escolar podem encontrar estratégias didáticas com base no perfil de cada aluno, apropriado para cada cor. Então, por exemplo, para cada aula, né? Por suas singularidades, por suas semelhanças. Por exemplo, o grupo dos que concluem primeiro e executam compreendem o que é proposto e logo que eles se sentem estimulados, eles respondem prontamente e conseguem superar os objetivos propostos. Já outro grupo de cores, eles conseguem melhor se desenvolver nos trabalhos, compreendendo diferentes perspectivas, naquilo que se apresenta na sala de aula, diversos ângulos, daquilo que é de mais simples, aquilo que é de mais complexo naquela disciplina. Há ainda também um terceiro grupo que pode ser acrescentado com maior profundidade, com maior reflexões, de certo, eles vão precisar de mais tempo do que o que estão no primeiro grupo. E nesse caso, amplia essa aplicação de que a inteligência não se mede pela velocidade, e sim por qual é a forma mais adequada com que cada um consegue melhor contribuir de acordo com aquilo que lhe é proposto. E é nesse momento que cabe ao professor saber fazer bom uso dessa aliada, dessa ferramenta das cores do talento a serviço da educação, no contexto educativo, e o quão exitosos todos podem ser se bem compreendidos dentro da sua singularidade. Por exemplo, nós temos cores em que você vai ver o sonho da sua mãe, a cor em que você vai ver o sonho do seu pai, a cor em que você assume o lugar do pai e se torna o avô. A cor em que você olha para todas as crianças não nascidas, a cor em que você olha para aquela dualidade entre vítima e perpetrador. E como isso vai se dar, entre várias outras, como isso vai se dar dentro de sala de aula. Por exemplo, um aluno que vai se expressar, então a sua voz diz algo, mas a sua mente pensa outro. E essa vítima e perpetrador dentro dele, como dar um lugar para isso? Para que essa criança, esse adolescente, esse adulto também encontre o êxito. Se eu não sei qual é o meu lugar, se eu não sei quantos vieram antes ou para quantos eu ainda honro e dou um lugar, como que eu vou tomar o ensino e o aprendizado? Então, aprender a dar esse lugar para que eu possa fluir e naquele movimento que me leva para o mais, como em todas as outras cores, como em todas as outras habilidades e pontos de melhoria. Quando eu vou viver o sonho do meu pai, ou vou viver o sonho da minha mãe, e dentro disso eu aprendo a dar um lugar e aprendo também sobre como eu vou me destacar melhor no grupo de meninos, no grupo de meninos, se vai ser um embate para o sexo oposto, por conta dessa forma de honrar e de representar esse pai e essa mãe tão arraigada, tão forte. E quando eu quero ampliar o meu olhar para além daquilo que eu consigo alcançar, e quando certas atitudes adentram a sala de aula, o que eu quero que seja visto? Como eu honro aqueles a quem eu tenho amor e lealdade,
que pela maioria das vezes são cegos, mas que estão a serviço do amor. Porém, ainda é um amor adoecido. Como auxiliar ser essa ponte que faz o movimento, que traz uma abertura e uma expansão para elevar esse aluno para o mais? Qual é a cor que, aliada à minha, dentro desse contexto, pode me auxiliar a ir além daquilo que eu já dou conta, daquilo que eu tenho como potencial, que eu tenho como fortaleza? Então, assim como o movimento sutil do micro para o macro, ou seja, de você, de mim, para a sua sala de aula, de um professor que leva isso para a sua escola, que permite acrescentar a pedagogia sistêmica para a sua equipe, melhor pode prepará-la para atuar em cada equipe de aluno. Então, necessita disso como pilar de apoio, como exitosa, e olhar para suas raízes, olhar para suas bases, aprender a olhar para a forma de se relacionar primeiro, ainda que seja na compreensão de um movimento, e depois ampliar para as demais relações. Então, a expressão do meu talento, o destino. Bert Hellinger dizia: todos temos implicações, todos temos emaranhados, em diferentes níveis. Por isso que pode-se fazer várias possíveis soluções e pouco a pouco se reconciliar com o que está em uma ordem diferente. Como ele também nos ensinou. Primeiro a ordem, para depois fluir o amor. E como contextualizar tudo isso onde eu estou? No que eu falo especificamente no contexto educativo de sala de aula. Então, aqueles destaques, né? Para o aluno que tenha prontidão, para o aluno que é mais generoso, para o aluno que é bom, para o aluno que é seguro, para o aluno que é independente, para aquele que quer se sentir útil, para aquele que quer demonstrar sua fortaleza, para o que quer demonstrar uma boa relação, um bom convívio. E é exatamente dentro desse movimento, do que cada um traz em lealdade, em que se amplia essas potências de cada cor, de cada expertise, de cada movimento, de cada habilidade. Após cada cor ser apresentada, cada um compreender ao movimento, né, dessa dança contigo, dessa cor, qual é a sua tela, a cor que te representa e o que ela acrescenta para você. É conseguir melhor compreender as suas habilidades, é conseguir movimentar-se em direção a um novo olhar, perspectiva, tanto interna quanto dos movimentos externos, que possam auxiliar e cada vez mais para a amplitude e o que de melhor pode surgir dentro desse prisma. Como, por exemplo, uma situação de um nascimento em que mãe e filho estiveram entre a vida e a morte. O nascimento é esse movimento, mas há, por exemplo, uma das cores que especificamente olha para isso e como isso vai te acompanhar na vida, nas relações, dentro de sala de aula. O que a constelação familiar chama de movimento interrompido. E se você consegue vivenciar isso, reviver isso, concluir essa situação de um novo prisma, uma nova sensação acerca do que se passou, então uma reconexão pode aproximar cada vez mais do que pode ser um exitoso em potencial. Estejam aqui os pais vivos ou não, estejam aqui a pessoa na qual a sua cor representa o seu sistema familiar ou não, esteja vivo ou não, tenha um conhecido ou não. Então, algo na alma se modifica à medida em que se ultrapassa o nível da razão e pode ser sentido e percebido na alma. Imagina compreender a dinâmica das cores quando um professor, enfim, pode descobrir as conversas com as pessoas da mesma cor, ver a similaridade, sentir, né, esse movimento do trabalho, dessa amplitude, completando quando se junta as demais cores. É como um balé sincrônico, é como quando rodamos as cores que Isaac Newton nos ensinou e enxergamos apenas o branco. Enxergar apenas a sua cor é descobrir a sua cor é muito mais do que ver só aquele branco que está girando, é ver todas as cores e aprender a encaixá-la nas suas potências coloridas.
assim como descobrir as cores dos dons e dos talentos herdados, como também do que pode ser aprimorado, seja comigo, naquilo que eu movimento, ou nas cores que me complementam e que melhor me ajuda e te ajuda a chegar em seus movimentos que te levam para o mais. Que para aquela cor pode ser mais fácil e para você mais desafiador. São nessas 10 cores, nesses 4 pilares, e é dessa forma com que Angélica Oliveira, Alfonso Malpica, sua filha Ang, fazendo esse livro junto com o Fernando, trouxeram essa inteligência das cores através das nossas bases, das nossas raízes. Então fica aqui o convite para você ampliar a sua tela, a sua paleta de cores, né? A sua aquarela com as 10 cores, descobrir qual é a sua, qual te representa, mas igualmente se conectar primeiro como isso pode ser pintado no seu quadro com todas as cores, com todos os seus saberes, suas expertises, as influências por trás das dinâmicas ocultas de sala de aula e compreender você na escola para melhor poder compreender o seu aluno hoje em sala de aula, trazer compreensões profundas através das metodologias das cores, na qual o enfoque da Codec, né, chamam de TACs, tecnologias de aprendizagens e conhecimentos sistêmicos. Eu desejo que o próximo movimento seja pincelada da sua alma, descobrindo qual é a sua cor e podendo desbravar igualmente a sua paleta de cores com os seus alunos. Imensa gratidão ter você aqui. E por uma razão da qual talvez você tenha compreendido ou não, eu deixo aqui a minha observação do porquê que as cores não podem ser mencionadas especificamente aqui num grupo mais aberto, para evitar que quando você faça o seu movimento e descubra qual é a sua cor, isso não tenha influência nenhuma, porque você precisa deixar-se guiar pelo seu movimento, porque muito mais do que sua predileção de cor ou aquela cor que lhe cai bem, você se sente bem, confortável, é sobre a cor que traz uma mensagem para você. Então, por esta razão, a dinâmica das cores, eu tenho como falar de um modo mais amplo, sem nomeá-las, mas que torne possível a sua compreensão, para que no seu tempo, tanto você com a sua paleta, quanto os seus alunos possam ser a ponte de conexão com uma educação da nova era, que ela já chegou e a gente cada vez mais se prepara com ferramentas e aliadas e com pilares de apoio para estar mais presente, com novos olhares, com novas posturas e cada vez mais preparadas para atuar em níveis mais dimensionais e multidimensionais. Gratidão, imensa gratidão. Eu desejo que de algum modo você sinta essas cores tocando o seu coração e vibrando na sua alma, te conduzindo a experienciar.